Bom dia, meus pequeninos. Vamos começar mais um dia de aula? Vamos abrir, nosso livro de História na página 261 e hoje vamos estudar desenvolvimento socioeconômico, certo? Então, durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil ele experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Em 1850, nossa população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes, e quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, éramos 9.930.478 habitantes. Percebe-se, então, que esse crescimento se deu pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes, certo? Não havia centros urbanos tão populosos como hoje. As zonas rurais eram mais importantes economicamente. Aí a gente tem uma foto de Recife, do Rio de Janeiro e Salvador, certo? Então, desenvolviam-se as culturas do café e da cana-do-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, que foi a capital do Brasil de 1763 até 1960, do Recife e de Salvador, por serem portuárias, ou seja, por possuírem portos. Então, elas faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Nesse tempo, iniciava-se então o quê? As transformações das cidades brasileiras, como a instalação de iluminação pública, a gás, redes de água e esgoto, a melhoria na comunicação, entre outras. Essa procura por novos serviços fez a capital circular com mais velocidade, então deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras, como era antes. Então, a cidade do Rio de Janeiro ela cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX, que foi quando a cidade de São Paulo também cresceu muito, graças ao progresso da cultura do café e à chegada dos imigrantes. É importante lembrar que o fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II, que foi o quê? A boa parte do capital, que antes utilizada na compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas, como importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, do café, que no caso era a produção do café, do açúcar, da erva mate e das manufaturas, que eram os tecidos. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aqui o que antes era importado da Inglaterra. Então, muito influente nesse desenvolvimento durante o Império de Dom Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza, que pelo seu empenho ele recebeu o título nobre de Barão de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas, desenvolvendo, entre outras coisas, o transporte, a parte dos transportes. Ele criou a primeira ferrovia no Brasil, ligando Petrópolis ao Rio de Janeiro, que foi inaugurada em 1854, e a Companhia de Navegações a Vapor no Rio Amazonas. Com relação aos serviços, ele foi sócio da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro e responsável pela instalação do cabo submarino, facilitando a comunicação com a Europa em 1874. Criou também no Rio de Janeiro um estabelecimento para montagem de navios a vapor. As peças eram trazidas eram produzidas na Inglaterra e exportadas e montadas no Brasil. Então, o Barão de Mauá ele foi muito importante na época do Império, e suas ações contribuíram imensamente para que os europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, as que mais prosperavam eram as indústrias têxteis, que transformavam a matéria-prima, que no caso o algodão e a lã, em fios e tecidos, certo? Uma curiosidade que a gente tem é com relação ao nome Gari, que veio do nome Gari Company, que era a companhia inglesa responsável pela limpeza pública no Rio de Janeiro no começo do século XX, certo? Vamos fazer um pequeno exercício sobre esse assunto? Então vamos lá. Durante o reinado de Dom Pedro II, houve grandes mudanças na sociedade e na economia. Letra A. Em 1850, a população era aproximadamente de quanto?
era aproximadamente quanto? A gente viu lá que era aproximadamente 8 milhões de habitantes, certo? B. O local mais importante economicamente era quem? A zona urbana, certo? Segunda, escreva V para verdadeiro e F para falso. Irineu Evangelista de Souza, pelo seu desempenho, recebeu o título nobre de Barão de Mauá. Isso é verdadeiro, né, gente? A gente viu agorinha. A primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 1900. Falso. Ela foi inaugurada em 1854, certo? Que era a ferrovia que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro. Então, essa é falsa. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil sofreu mudanças importantes na sociedade e na economia. Sim, né? A gente viu que tanto houve o aumento da população, como a questão econômica modificou bastante, porque a economia passou de ser centrada na zona rural e passou a ser centrada onde? Na zona urbana, certo? O Barão de Mauá investiu em novas atividades econômicas. Verdade, né? Quais foram? A questão do transporte e de serviços, certo? Terceira, em 1850, a população brasileira era de aproximadamente 8 milhões de habitantes e em 1872 subiu para aproximadamente 9.930.478 habitantes. Explique o motivo desse aumento da população. Então, a gente viu que esse aumento da população ocorreu devido ao nascimento também dos descendentes imigrantes. Ou seja, não foram só o nascimento das pessoas do país em si que fez com que ele crescesse, mas também dos descendentes dos imigrantes, certo? Vamos para o próximo assunto, que é a abolição da escravidão. Então, a gente falou que no início dos nossos estudos sobre o trabalho escravo no Brasil, pois muitos anos se passavam e permanecia essa condição subhumana, que gerava compadecimento e vergonha a muitos brasileiros. Então, durante todo o período do reinado de Dom Pedro II, desejava-se conquistar a liberdade dos escravos, e para isso era importante e influente a posição dos escritores, poetas, jornalistas e políticos. O movimento abolicionista forçou várias leis contra a escravidão, como a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos vindos da África, a Lei do Sexagenário, que libertava os escravos com mais de 65 anos, e a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos nascidos de escravos. Então, isso fazia crescer os ânimos de muitos brasileiros, que a essa altura já desejavam mudar a forma de governo no Brasil. Nosso imperador Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou reinando em seu lugar sua filha Isabel. Pela descendência imperial, ela seria substituta do pai. Então, a princesa Isabel finalmente assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos existentes no Brasil. No dia 13 de maio de 1888, estava extinta a escravidão. Foi um dia de muita alegria, tanto para os escravos como para os abolicionistas, que por muitos anos lutaram em prol da liberdade. Então, essa vitória se tornou para nós um fato importantíssimo na história do Brasil Império. Portanto, a abolição não apenas se fez por uma assinatura. Foi um longo processo de luta que envolveu negros, mulatos, brancos, cada um com seus interesses específicos. Com a abolição da escravidão, pouco durou o império no Brasil. Então, a queda da monarquia estava prestes a acontecer, pois o povo desejava escolher seus próprios governantes. Certo? Beleza? Vamos fazer um pequeno exercício sobre esse assunto também? Então, vamos lá. Leia e marque com X a alternativa correta. Acabou com a escravidão no Brasil. Qual foi a lei que acabou com a escravidão no Brasil? Foi a Lei Áurea, né? Então, qual lei libertava os filhos nascidos de escravos? Essa é a Lei do Ventre Livre. Letra C. Qual lei libertava os escravos com mais de 65 anos? Essa daí é a quê? A Lei do Sexagenário, certo? D. Qual lei proibia o tráfico de escravos vindos da África? Essa daí é a Lei Eusébio de Queiroz, certo? Segunda questão. Se ainda existisse a escravidão, que lei você criaria e qual seria a importância dela para os negros? Ou seja, vocês vão criar uma lei e vão dizer
qual é a importância, o que de bom essa lei que você criou daria para os negros, certo? Beleza? Vamos para o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto é Brasil República. Então, a gente tem o quê? Ó? Que durante 67 anos, o Brasil viveu em um regime de monarquia, com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na monarquia, o trono passava de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, seu herdeiro ou sua herdeira seria o filho ou a filha primogênito ou primogênita, né, por direito de hierarquia, que assumiria o trono, certo? Aí a gente tá vendo a foto de Dom Pedro I, certo, gente? Então a gente tem aí, ó. Assim, a herdeira do império devia ser quem? A princesa Isabel. Não fosse o fato da proclamação, se não fosse o fato da proclamação da República. Então, grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império. Isso contribuiu para o movimento republicano, que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. O movimento não parava de crescer. Então, no dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas se dirigiram para a Praça de Aclamação, que hoje é a Praça da República, no Rio de Janeiro. Então, cercando o quartel-general, onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II, as Forças Armadas estavam sob o comando de quem? De Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant. Então, Deodoro depôs o imperador, proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Então, assumiu o governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente. De imediato, como representante máximo da República, ele assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país de toda a família real. Então, Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era outro marechal, que era Floriano Peixoto, que depois foi eleito segundo presidente do Brasil. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República. A Carta Magna, que é a Constituição, é o documento de base que norteia todos os princípios de uma nação, certo? O período conhecido como República, ele é dividido da seguinte maneira. Iniciamos com a República Velha, a República Velha é composta desses 2 períodos, que de 1889 até 1891 a gente teve a República da Espada, e de 1891 até 1930 a gente teve a República de Café com Leite. Depois a gente veio para o período da República Nova, que foi subdividido em 3 etapas. De 1930 até 1945 a gente tem aí a Era Vargas. De 1946 até 1964 a República Populista. De 1964 até 1985 a ditadura militar. E o último período, que é a Nova República, que foi de 1985 até os dias de hoje, certo? Então, quando um presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente não há eleição e manifestações são proibidas. Então, as ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e, às vezes, tortura e morte, certo? Então, meus amores, a gente finaliza a aula de História aqui. Vocês observem a atividade proposta aí no Classroom e na agenda. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês, certo? Super beijo, bons estudos.